Fala galera, aqui quem tá falando é o Otávio e esse é mais um episódio do Biomedcast, o podcast da biomedicina. E aí galera, aqui é o Bruno. Acabou. Chega, já me apresentei 14 vezes. Faz tanto tempo que eu não gravo o Biomedcast que eu até esqueci como é que faz já. É verdade. E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é Rogério, diretamente de Curitiba, e hoje a gente vai falar sobre pesquisa. Finalmente, né? E aí galera, aqui quem fala é o Luiz, falando diretamente de Boston, Massachusetts, Estados Unidos da América. E hoje vamos falar sobre pesquisa. O cachorro gostou. Oxi, tem que colocar esse latidinho no fundo aí, né? Se o cachorro souber que a pesquisa é com ele, ele não vai gostar não. Então é o seguinte, galera, a pedido de muitos ouvintes e também devido a algumas promessas que a gente fez aí, né, temos que cumprir. Uma hora tinha que cumprir, né? Tinha, né? A gente trouxe hoje então um cast especial. Especial por dois motivos. O primeiro motivo é porque a gente vai falar sobre pesquisa. É um assunto que atrai a atenção de muita gente, né? Principalmente da biomedicina, né? Sim, exatamente, que é a nossa área, né? E tem muitos ouvintes já pediram pra gente pra falar sobre isso, e falar sobre pesquisa científica, enfim, que gostam dessa área. E a gente, na verdade, a gente tem falado bastante, só que a gente nunca fez um cast especificamente com foco em pesquisa, né? Então, exatamente. Esse é o nosso objetivo hoje, trazer um pouquinho. Vai ser um cast mais curto, pelo seguinte motivo: a gente vai gravar ele em dois idiomas. Cara, a gente vai gravar ele em português do Brasil e inglês do Joel Santana. Português e latim. Português e latim. Pesquisa Laminum Beckham. Do Bodidum. Pô, latim a gente sempre fala, né? Sem perceber, né? Latim e Guarani. Fala, né? Os cachorros também falam latim. Ai, meu Deus. Cara, essa tem que colocar a risada do cara da praça. Carlos Alberto. Então vamos começar, galera, esse papo. É isso aí. A gente, na verdade, a gente vai limitar um pouco a conversa hoje por conta do tempo, que a gente quer fazer 2 casts. Como a gente vai fazer em 2 idiomas, a gente vai limitar, né? Colocar 30 minutos para um e 30 minutos para o outro, certo? Certo. E a gente também vai tentar, galera, deixar o mais parecido possível, né? A gente tá gravando agora o primeiro em português, depois a gente vai gravar em inglês, mas, né, pode ser que o cast em inglês tenha coisa diferente, né? Que a gente vai, né, não tem como ser tudo muito igual, não sei se a gente vai conseguir, né? Então, vale a pena ouvir os dois. Quem entender os 2 idiomas pode ver que... a gente não vai fazer um esquema de tradução simultânea, né? E também não tem legenda. Né? Até por questões técnicas. Por questões técnicas, não temos legenda. Não vamos ter legenda. Então tá, galera. Então vamos lá. Então a gente delimitou aqui 4 principais pontos que a gente quer conversar. Então, eu acho que é possível que talvez a gente não vai extinguir todo o assunto, porque é um assunto muito vasto, né? A princípio a gente vai voltar a falar de pesquisa com pesquisadores que a gente pretende entrevistar aqui no futuro, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O pessoal tem que entender que hoje mais é um bate-papo, né? Como entre amigos conversando sobre o assunto, né? Colocando no tema. Então, é pra dar um geral pra galera. Como tinha bastante gente pedindo pra gente, a gente resolveu fazer exatamente sobre pesquisa, então a gente vai soltar isso aqui, mas é só uma chamada, vamos dizer assim, né? Exatamente. Vamos lá, então. Exatamente. Então tá. Primeiro, acho que pra começar o papo, então, cada um fala o seu contato prévio de pesquisa, né? Que cada um teve. Então, eu acho que eu fui o que menos entrei em contato com a pesquisa, assim, durante a graduação. Minha faculdade era particular e eu ainda não tinha tido essa curiosidade de procurar como é que funcionava e tal. Mas eu sempre, desde pequeno, quis ser pesquisador. Cheguei na faculdade, vi lá que não tinha alguma coisa assim de pesquisa, mas eu também não fui atrás nos 6 períodos, né? Quando chegou no 6º período que eu fui começar a ver como é que funcionava e tal, e aí não deu tempo de eu conseguir uma iniciação científica e tudo mais.
Mas agora eu tô tendo mais contato na residência, né, que eu tô fazendo o meu TCC. Eu considero isso uma pesquisa, porque eu tô colhendo dados e tal, vou fazer uma análise e tudo mais. Com certeza. Mas assim, meu contato é bem pouco mesmo. Mas é lendo artigos. E no meu TCC da faculdade foi revisão bibliográfica, então não teve muita parte assim de pesquisa prática, né? E é isso aí. Ah, legal. Legal. Bom, então, meu contato com pesquisa assim, é bem interessante, porque o que aconteceu foi o seguinte. Quando eu entrei na faculdade de biomedicina, eu já tinha noção de que eu queria fazer pesquisa. Mas, mesma coisa que o Bruno, eu tinha entrado numa faculdade particular, né? Acabei optando por uma particular, porque eu tinha passado numa federal, mas acabei optando por N motivos, porque eu falei assim, eu quero fazer pesquisa, mas vou deixar pro futuro. Então eu fui conhecendo a biomedicina, fui conhecendo várias áreas, e teve uma hora que eu dei um estalo assim, eu falei assim, não, agora eu preciso entrar em contato, pelo menos ver um pouco da pesquisa. Foi então que eu entrei numa pesquisa em fisiologia na minha própria universidade. Mas assim, foi uma experiência muito rápida, durou um semestre. E não é a pesquisa como a pesquisa é de verdade. Era uma coisa muito vaga, de leitura de artigo, um pouco de coleta de dado, mas aquela coisa de investigação ainda eu não tinha sentido que era. Tanto que eu acabei até me decepcionando um pouco. Aí eu deixei aquilo de lado. Foi então quando eu já fui chegando mais pro meio, final do curso, foi então que eu comecei a me despertar aquele interesse de novo. Eu comecei a treinar meu inglês, e aí eu comecei a ler mais artigos, eu comecei a ficar mais interessado para ver como é que aquilo realmente funcionava, né? Porque é engraçado que a gente lê o artigo, mas a gente pensa assim, nossa, isso aqui não surgiu, né? Teve alguém que fez alguma coisa, eu queria saber o que era essa alguma coisa, né? Pra mim também era só uma pessoa, mas aí depois que eu descobri que não. E aí quando me despertou aquele interesse, eu já tava, né, indo pro Ciência Sem Fronteiras, né? Quando voltou esse interesse em pesquisar, foi quando eu tava embarcando pro Ciência Sem Fronteiras, e então eu pensei assim, bom, vou guardar essa vontade que eu tenho pra investir nos Estados Unidos, que eu já sabia, e um dos motivos que eu escolhi os Estados Unidos foi por pesquisa, porque a gente já se sabe que aqui nos Estados Unidos, né, onde eu tô agora, é o principal país, é o país que mais publica artigo científico no mundo, né? Saiu até uma lista agora, em primeiro Estados Unidos, depois a China, acho que o Brasil tá em 13º, 23º, não lembro direito. E eu sabia que o polo eu ia ter um grande contato. E aí então me preparei então para tentar, né, o meu sonho sempre foi então ir para Harvard, né? Esse foi o meu grande sonho, e aí nada mais como começar então minha carreira em Harvard. Foi então que eu fui aceito, vim para Harvard e para a escola de medicina, e é agora que eu vejo o que é uma pesquisa, né? Que é aquele contato diário de pesquisa, de investigação, de debate, né? Então a minha rotina no laboratório agora, ela é muito de fazer experimento, uma coisa que eu nunca tinha tido contato antes, e de coleta de dado, não só minha, mas também debater o seu dado com outras pessoas do laboratório. Então é um giro. Então você tem encontro toda segunda-feira, eu tenho encontro de grupo, onde pelo menos alguém vai apresentar o que já tem, como é que já tem feito a pesquisa, como é que tem sido. E aí toda quinta-feira a gente também tem o Journal Club, que é quando a gente faz uma discussão de um artigo. Então o contato é muito grande. E claro, você tem todo o material, você tem todo o equipamento, então foi uma coisa que assim, eu tô maravilhado. Mas ao mesmo tempo é aquela coisa, eu tento colocar na minha cabeça que quando eu voltar não vai ser a mesma coisa que aqui, né? Então eu tento tirar o maior proveito disso, mas também ganhar experiência necessária do mesmo jeito que eu trabalho aqui, eu conseguiria trabalhar no Brasil. Porque é diferente, né? Que até a gente vai poder discutir isso depois. Uma dos pontos principais que os estrangeiros veem no brasileiro, no pesquisador, é que a gente consegue fazer tirar leite de pedra, né? A gente tira leite de pedra. É isso que a gente faz. A gente, com pouco reagente, com quase nada, a gente tem que se virar. Pra mim já é o contrário. Eu tô tendo tudo na mão, tudo que eu quero, tudo que eu preciso, mas... E quando eu voltar pro Brasil se eu escolher, né, fazer alguma pesquisa lá, será que vai ser a mesma coisa? Vai sofrer, rapaz. Vou sofrer, então não é mole não, rapaz. Então o processo vai ser inverso. Mas então, esse é o contato que eu tenho tido com pesquisa, ainda mais agora, né? Então, eu tenho certeza que eu tô muito animado para poder continuar aí o que eu tô fazendo aqui, né? Espero que eu consiga, então, ingressar no doutorado e continuar minha pesquisa aqui nos Estados Unidos. Esse é o meu contato que eu tive. Legal, Luiz. Mais pra frente a gente vai continuar essa conversa, a gente aí debate mais. De você em Harvard, com certeza. Enfim, você é o nosso exemplo aqui na pesquisa, né? Porque, porque você tá em Harvard, foda-se. Então tá, assim como o Bruno, meu contato com a pesquisa não é inexistente.
Pra não dizer que é inexistente, é bem pouco, na verdade. O que eu sei, assim, um pouco de pesquisa é por conta da graduação, que eu fiz o meu TCC, mas como o mesmo caso do Bruno, foi uma revisão, então uma revisão bibliográfica. Eu não tive contato com... Não foi uma pesquisa de campo, né? Investigação, enfim, pesquisa de campo, essas coisas, né? Foi mais leitura de artigo, né? E na residência também, a mesma coisa. Tive alguns problemas, né, durante a residência e devido ao tempo eu não consegui também fazer uma pesquisa de campo, assim. Não consegui ir a campo e entrevistar pessoas ou, enfim, fazer levantamento de documentos e tudo mais. Aí então na residência foi algo um pouco mais aprimorado, que foi uma revisão sistemática que eu fiz, né? Foi um pouco mais complexo, né, fazer. Sim. Porém, os dados que eu obtive, acho que foram bem mais relevantes, assim. Foi bem interessante a experiência, né, que eu tive com revisão sistemática. Legal. Enfim, é isso. Esse é o meu contato com a pesquisa. Claro, a gente durante a faculdade, nem tanto quanto na residência, mas durante a residência, principalmente, eu li muitos artigos científicos. Até pra discussão nas aulas mesmo. Foi lá que eu aprendi a ler inglês científico, assim, não ter tanta dificuldade. Foi algo que não foi limitante pra mim no final, pra fazer o TCC. Antes de começar a fazer biomedicina, eu tinha uma ideia, assim, de que eu queria ser pesquisador e tal, mas eu não sabia muito bem o que era, não, pra falar a verdade, assim. Fui descobrindo muito mais tarde, né? No começo você vai fazendo as coisas na faculdade, fazendo estágio, vai fazendo trabalho e tal. Isso acaba passando meio assim, você tem uma noção, mas não é exatamente o que é, né? Você acaba descobrindo isso depois. Não sei se o Bruno passou por isso também. Foi mais ou menos assim também. A gente vai vendo aula de metodologia e tal, vai aprendendo um pouco de como funciona e tal. Mas onde eu fui ver realmente, assim, como que é a pesquisa em si foi no mestrado, né? Que daí a gente acaba tendo que ver isso, né? De qualquer jeito. De qualquer jeito. Mas assim, desde o começo já sempre fui tentando fazer experimento com as coisas, né? Então meu TCC, apesar de não ter sido experimental, assim, eu peguei muitos dados, assim, brutos, né? E trabalhei com eles. Não foi levantamento bibliográfico, né? Foi levantamento de dados da prefeitura que tinha, assim, que não tinha sido feito um estudo em cima, né? E essa foi a minha primeira experiência como pesquisa mesmo, né? E depois disso, no mestrado, a gente começou a fazer parte. Antes de entrar no mestrado, já com esse interesse da pesquisa, eu comecei a fazer parte do grupo de pesquisa deles lá, né? Então fui alguns dias frequentar, vi como é que era, falei com o pessoal, participei das discussões e aí comecei a entender um pouco mais, né, da onde que eu tava entrando, né? E aí, durante o mestrado, eu tive aula de metodologia científica lá. E assim, foi uma aula muito diferente, assim, do que eu já tinha tido até então, né? E abriu muito, assim, o leque de como é que as coisas funcionam, né? Nessa disciplina, a gente tinha que organizar um congresso interno da disciplina, fazer a avaliação dos artigos que iam entrar ou não, com revisores cegos, assim, escolhidos da própria turma. Escolher quais que eram os principais, depois apresentar esses trabalhos e eles eram publicados no final. Então foi, assim, uma disciplina mais interessante muito que eu vi, assim, de metodologia até agora, que era totalmente diferente de qualquer outra coisa que eu tinha visto antes, assim, no sentido, né? Não teve uma aula de você ficar sentado, assim, fazendo, lendo coisas, né? Porque geralmente a aula de metodologia é maçante, né? Não, então, nossa, a aula de metodologia, o professor até falou assim, eu não vou passar nada de normas pra vocês, porque tá lá escrito, vocês têm que ver de qualquer jeito, nem preciso falar, né? Vou lá na norma. Interessante. E depois, eu continuei, então, com o mestrado, né, e com a residência e fazendo mais algumas pesquisas, né? Então, com a área de transplantes, agora fazendo parte de monitorização terapêutica, né? E todo dia fazendo experimento lá, tô que nem o Luiz, só que aqui, condições Brasil, né? Nem sempre você tem o reagente que não tá vencido, mas você tem que usar do mesmo jeito, né? E contabilizar aquele resultado na sua pesquisa, já levantando as hipóteses de um falso positivo? Não, de algum resultado inesperado sem decorrência desses ajustes que a gente acaba fazendo por não ter acesso tão fácil a algum tipo de material, assim, né? Mas tem dado certo, assim. Entendi. Tive um exemplo que aconteceu, eu tive que usar um reagente lá que era bem antigo, era o único que tinha, utilizei ele e deu um resultado lá que a gente acabou atribuindo a idade do reagente, né, que era de 1969 lá. Aí a gente comprou um novo pra ver e realmente não era o negócio dosado, ele era daquele jeito mesmo, e aí foi um atraso na pesquisa por conta de não ter tudo assim à mão, né.
Mas a gente consegue fazer, né? Vai do jeito que dá, vai pensando, vai tocando, raciocinando, né? E muita discussão pra tentar diminuir ao máximo essas etapas erradas, assim, e chegar no resultado bom, né? Mas ainda tô no começo da carreira de pesquisador aí. Muita coisa pra acontecer ainda. Demorei pra começar, agora tem que correr atrás, né? Isso aí. Tá certo, eu acho que você não demorou, não. Eu acho que, claro, ninguém é tão precoce quanto o Luiz, mas... Piadas à parte, acho que não tem idade, né, pra começar. Não tem, não. Mas eu acho que tem uma coisa, Otávio. Eu acho que tem que ter maturidade. Isso é verdade. A idade não importa. Como a gente já falou, né? Muita gente pergunta pra gente, com qual idade eu sou mais velho, não quero começar biomedicina, será que vai dar certo? Não, gente, idade, eu acho que independente, a idade que você tiver, você pode começar uma vida nova, né? Não independe disso. Agora, eu acho que pra pesquisa, eu acho que você tem que ter um pouco de maturidade pelo nível de responsabilidade que ela carrega. Exatamente, né? Você pode. Você tá lidando com. Dependendo do que você falar ali, da maneira como você fizer a sua pesquisa, você pode queimar teu nome, né? Na ciência, né? Claro. Você pode queimar o seu nome e o nome do laboratório que você tá trabalhando. O nome da instituição e tudo. Porque existe uma coisa também que eu acho que é muito assim, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter maturidade pra fazer uma pesquisa e também porque a pesquisa, ela trabalha muito com crítica, né? Seus próprios colegas, pelo menos aqui no laboratório, né? Aqui em Harvard, eles vão criticar, cara. Eles vão olhar pra você e vão falar assim, olha, cara, tá uma bosta isso que você escreveu, entendeu? Não dá, entendeu? Já falaram isso pra você, Luiz, aí? Ainda não. Ainda não. Falou pra alguém? Também não. Não tô com essa bola toda ainda pra falar que tá uma bosta. Mas você tem que ter muita autocrítica, né, cara? Porque você tem que realmente olhar e falar assim, não, realmente tá ruim, né? E então, e também eu acho que pesquisa também tem aquela coisa que o cientista é aquele lobo solitário. Eu quero ser pesquisador porque eu quero trabalhar sozinho. Não é assim. Bom, não é bem assim, cara. Você trabalha em grupo, né? Você depende de outras pessoas pra fazer aquilo, você depende de protocolo que um outro laboratório vai ter, você tem que se comunicar, você tem que ter um círculo, né? Então acho que isso também é importante. Legal. Outra coisa também é a ética, né? Também entra na parte. Você tá lá fazendo seu experimento e aconteceu alguma coisa de errado, você vai e omite esse resultado. Né? E isso pode. Não, isso é uma coisa feia, né? Na pesquisa, claro. Então. Imagina. Eu não sei, eu acho que, né, o Brasil, que tem tanta coisa que o pessoal faz errado aí, não dá nada, né? E. Inventar resultado. Mas, por exemplo, você pode até não ser só preso. Pra publicar artigo. Você pode até não ser preso. Agora, meu amigo, te levarem a sério, me desculpa, não vão levar mais. Se você alterar um resultado, você tá morto na pesquisa. Você tá morto, não tem mais, não tem chance. Eu fui repetir alguns experimentos publicados, cara, e não funcionou de jeito nenhum, nem perto do que tinha publicado. E a gente fez exatamente os mesmos passos, né? Putz, olha aí, o chuncho. E isso acabou levando um prejuízo muito grande pra minha pesquisa, que ela acabou atrasando muito mais do que eu esperava por conta desse resultado que não foi replicável, sabe? Então eu tive que bolar um novo jeito de fazer aquilo que o cara alegou já ter feito, né? Entendi. Hoje em dia a gente vê muito, assim, aquela cobrança por publicação, né? Quanto mais publicação, melhor. Perish, né? Mas muitas vezes a qualidade não... A qualidade é duvidosa, a qualidade né? não fica... Então não adianta você ter 10, 100 artigos publicados e todos de qualidade ruim. Faça como eu, não tenha nenhum. Eu também não tenho nenhuma publicação. Não, mas você já apresentou trabalho em evento científico, né? Eu pulei essa parte. Já, eu tenho acho que um resumo. Eu tenho os congressinhos que eu fui só também. E de congresso. Artigo meu tem 2 pra quitar em revisão, mas não foi ainda também, não. Manja aquelas fotinhas que a galera tira assim naqueles congressos, do lado do pôster, sabe? Eu não tenho. Em frente ao pôster. nem na faculdade. Não acredito nisso. Eu tenho uma só, nem sei onde tá a foto mais. Aquela clássica foto em frente ao pôster, você não tem. Tem. Vai ter. Mas isso é uma coisa da pesquisa nem também. Evento na faculdade, pra vocês terem uma ideia. Isso é uma coisa da pesquisa, né? Então, eu não sou um bom exemplo, gente. Não sigam o meu exemplo com relação à pesquisa, tá? Por favor. Não é rápido, cara. Tentem fazer mais. Pesquisa não vai rápido. Não adianta, né? A pesquisa, assim, não quer dizer que você fez biomedicina, você é obrigado a saber tudo de pesquisa, claro, né? É um campo que a pessoa tem que se interessar por isso também, né? Às vezes não é o seu objetivo, sua área que você gosta mais, né? Então... Gente, uma coisa também que eu acho que é muito complicado quando a gente se fala em pesquisa é porque cada área tem o seu tipo de pesquisa, vai usar seu tipo de equipamento, o tipo de técnica, então é muito diferente. A gente tá tentando, né? Vamos tentar falar sobre pesquisa no geral, assim, a gente tá falando aqui coisas que são parecidas pra todos. Por exemplo, né? Pesquisa com dados brutos, hard data, né? Que a gente fala aqui, né? Que é replicação, que é validação estatística.
estatística e tal. Mas tem pesquisa que é totalmente diferente, né? Que é aquela pesquisa discursiva, que o pessoal de sociologia, de enfermagem faz muito, né? Que você faz a entrevista e você pega lá o que a pessoa falou e interpreta com os autores e tal. Também é pesquisa totalmente diferente, né? Qualitativa, né? É a pesquisa qualitativa e quantitativa. São tipos diferentes. Sim. Eu não sei ver, eu não gosto muito de concordar com essa pesquisa qualitativa, não, mas... Eu acho que ela tem as suas aplicações, cara. Polêmica. Porque depende muito da interpretação da pessoa que vai fazer, né? É verdade. Se colocar 10 pesquisadores pra pesquisar, todos eles vão chegar numa conclusão diferente, vamos dizer assim, né? A maioria vai chegar numa conclusão diferente, porque cada um tem um ponto de vista. Uma área como psicologia, então, é praticamente impossível você fazer uma pesquisa hard data, assim, né? Pesquisa quantitativa, assim, totalmente quantitativa. É muito difícil e não chega nos resultados que eles precisam, né? Pra eles, o que funciona é o qualitativo, né? Funciona mais do que o quantitativo. É muito subjetivo também, né? E aí, onde que a gente pode encontrar, assim, pesquisas acontecendo no Brasil? Bom, então, a gente pode encontrar, né, em universidades. Número 1, né? Acho que a primeira coisa é a primeira universidade, né? Principalmente nas eu acho que é a principal, universidades federais, né? Isso não tem como negar que as universidades federais, em cima das particulares em nível de pesquisa, é quase que incomparável, né? Porque sim. Lá eles são focados muito em pesquisa. Então, em primeiro lugar, se você quer fazer pesquisa, você pode procurar numa universidade, se tem algumas aceitam alunos de fora, outras não, depende, né? Inclusive teve até um ouvinte que mandou uma dúvida pra gente no WhatsApp lá, questionando isso que a gente comentou num cast passado aí, que a gente falou que o cara não... Se ele quisesse trabalhar com pesquisa, ele tinha que procurar uma universidade federal. E não é assim também, né? Até citei o exemplo do Luiz, que fez faculdade particular e tá em Harvard, né? Então isso não... Não, isso aí não tem... Gente, não tem diferença nenhuma. Primeiro, isso aí só existe no Brasil. Essa coisa de particular. Porque aqui nos Estados Unidos só existe a universidade particular. Todas são pagas. Não existe essa coisa de pública. O ensino básico é público, né? E a universidade é particular, né? Tudo de ao contrário do Brasil, né? Aqui o ensino básico, as grandes escolas aqui, então, elas são públicas, né? Claro que existem as particulares, que são para pessoas, assim, bem ricas, né? Porque são muito caras. Mas as universidades aqui todas são pagas. A gente encontra em instituição de ensino, em geral, né? Em faculdade, universidade. Geralmente, se a faculdade ou instituição de ensino superior ela é vinculada a algum instituto de pesquisa, isso fica bem mais fácil, né, para você poder se formar, esse foco, né, em pesquisa. E onde mais a gente consegue encontrar pesquisa aqui no Brasil? Cara, os hospitais fazem muita pesquisa que a gente acaba nem sabendo, né? Na maior parte da pesquisa em hospitais, assim, ela é feita nos hospitais vinculados à universidade, né? Então, os HCs da vida fazem muita pesquisa, porque eles têm muito dado, muito material de saúde, né, pra fazer pesquisa. E acesso fácil, né? Eles podem, na fonte, né? Da fonte que eles pegam o dado, né? Acesso aos pacientes e tal. Então, muitas coisas, assim. Prontuários. O que a gente vê, assim, pesquisa aplicada é feita no hospital, né? Os hospitais particulares também, muitas vezes, têm as suas próprias pesquisas sendo realizadas, né? Às vezes são pesquisas de processos de cuidado, né? Então, de como melhorar aquele sistema de atendimento, né? E até pesquisa vinculada à indústria farmacêutica, pesquisa dos núcleos de pesquisa próprios do hospital, que tem essa função também, né? Mas a maior parte, eu acredito ser feita nos HCs, né? Nos vinculados às universidades, né? Sim. É onde existe maior número de dados, né? Aparece muito caso interessante, as pessoas fazem relatos de caso, né? Isso é bastante. E publicam então, isso também, né? Isso é publicação. Sim. Tem muito hospital escola, né? Também. Também. A gente também, como o Rogério citou, a gente tem a pesquisa clínica, né? Pesquisa clínica, ela é desenvolvida em alguns hospitais, mas geralmente a pesquisa clínica, para quem não sabe, são as pesquisas desenvolvidas pela indústria farmacêutica, né? Na verdade, a pesquisa clínica em si pode ser qualquer pesquisa que é feita com os pacientes, né? Mas geralmente no contexto que a gente fala, assim, de pesquisa clínica, a gente tá falando das pesquisas da indústria farmacêutica, né? É o que mais se convenciona a falar, né? Isso aqui. E aí quer testar, chega na fase lá do estudo clínico, que quer testar o medicamento no paciente, né? Então, essa parte já é lá no hospital com os pacientes. Aí geralmente eles recebem o medicamento de graça, né? Porque eles estão testando ele, né? Pra ver os
efeitos colaterais e tudo mais. Sai quem? Exatamente. Eu acho que mais pra frente a gente pode falar até, chamar alguém pra gente falar sobre pesquisa clínica, eu acho interessante, né? Tem toda uma estrutura, assim, que a gente nem imagina, legal, né? De empresas específicas que fazem o suporte, que fazem o transporte, que fazem os testes e tal, né? A gente teve um pouco de contato com isso na residência. Se você, querido, né, ouvinte, sabe de alguém que faça pesquisa clínica, algum cientista, também nos mande sugestões, né? Sempre legal se a gente não conhece alguém, né? E a gente também tem uns institutos assim, famosos aqui no Brasil de pesquisa, né? Como o INCA, o Instituto do Câncer. Sim. Tem a Fiocruz, tem o Carlos Chagas, né? Sim. E que são desenvolvidas pesquisas na Fiocruz, por exemplo. Tem a Embrapa também, né? Tem a Embrapa na área de meio ambiente, de agropecuária, agronegócio. A Embrapa tem vários institutos, né? Vinculados a ela, né? Ela não é só em si um instituto. A Fiocruz tem mais de 1000 projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, né? Em doenças como AIDS, malária, chagas, tuberculose, hanseníase, sarampo, rubéola, esquistossomose, meningites, hepatites. Infectocontagiosas. Então, assim, são institutos que desenvolvem doenças, né? Desenvolve doenças. Desenvolve pesquisas para ajudar no tratamento, no descobrimento de novos métodos de diagnóstico, né? Igual tem a Biomanguinhos, que lançou agora o teste do NAT, né? Nacional, então, para melhorar o diagnóstico da doação de sangue. E puxando a sardinha pro nosso lado aqui, até tem o Instituto Pequeno Príncipe, né, Instituto Pequeno Príncipe, que faz pesquisas voltadas à pediatria, né, a saúde da criança e do adolescente, né, com biotecnologia. Então, alguns tipos de câncer que aparecem em crianças, eles fazem pesquisa só disso. Então, tem vários institutos, né. A gente resolveu também pensar um pouco na profissão pesquisador, né? Isso é um assunto que tem o pessoal gosta de debater bastante. Porque assim, no Brasil é muito difícil. Não existe, né? No Brasil não existe. Ninguém assina sua carteira como pesquisador. Muito menos cientista. Né? Cientista, esquece. Então, o que acontece é que você passa num concurso para uma universidade federal, aí vai virar professor e com isso você ganha lá seu projeto de pesquisa que você pode desenvolver e aí virar cientista, digamos assim, né? Desenvolver sua pesquisa. Só assim. Só assim. Esse é o jeito. Se tiver outro jeito, a gente avisa pra gente que a gente fala aqui também, não tem problema, né? Exatamente. Acho que tem indústria. Eu acho que deve ter algumas empresas, é isso que eu ia falar. Empresas privadas, né, que... A indústria paga algumas pessoas pra trabalhar, mas aí você não é pesquisador cientista, você é farmacêutico, você é biomédico e faz lá a pesquisa, mas ainda não tem essa regulamentação de você ser o pesquisador, você ser o cientista, né? Você acaba fazendo ciência, mas de uma outra forma, né? Como você é encarado pelo mercado e tal, né? Exatamente. É diferente, né? É diferente de você poder trabalhar pro governo como pesquisador, sei lá. Acredito que nos Estados Unidos você, não sei, fala aí, Luiz, que você que tá aí, mas se você é um pós-doc lá, já tá bem formado, a indústria vai atrás de você e te contrata para fazer pesquisas para ela, e aí você fica como pesquisador mesmo, ou você não sabe se é assim mesmo? Não, então existe isso que você falou. Tem esses dois casos, assim. Você não tem como trabalhar em indústria. Muito raro você ver um doutorando ou uma pessoa com doutorado trabalhar em indústria. Normalmente quem trabalha são os pós-doutor, né? E pós-doutorado aqui nos Estados Unidos são mais 5, 6 anos. Caramba. Pra você fazer. Foi o que eu imaginei, né? Que o cara que tá doutor, ele não tá interessado ainda em chegar no final da carreira dele. Ele tá querendo sempre aumentar, né? A capacidade de estudo dele. Pra você ter uma ideia, o doutorado aqui ainda é um passinho na pesquisa. É um pezinho, porque é muito comum você ver aqui, inclusive, médicos fazerem doutorado ao mesmo tempo que tá fazendo a graduação em medicina. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos é muito comum uma pessoa entrar pra escola de medicina, fazer 2 anos da medicina, para o curso, tranca, faz 5 anos de doutorado, se forma como, né, ganha o diploma de doutor e depois termina os 2 anos de medicina. Caramba! Ou seja, você vai ser um médico pesquisador, entendeu? Um biomédico. Então, aí você vai ficar aqui como MD, PhD, né, que daí é um título, é o título máximo, né, que a gente fala aqui, que a pessoa pode ter, né, porque não existe título pós-doc ainda, né? Então, tanto que o pessoal que é pós-doc assina com um PhD, pronto. Mas... E aí, então o que acontece? Pra não me enrolar muito, você vai pra área de pesquisa, você
vai pra indústria, você pegou seu pós-doutorado e tem uma empresa lá que desenvolve está desenvolvendo uma pesquisa e tá precisando de gente pra aquele projeto. É aquela coisa, elas vão te chamar pra trabalhar no projeto deles, não é que você vai chegar lá e desenvolver a sua pesquisa, né? Sim. Mas você vai contribuir com a sua experiência. Uhum. Agora também existem contratado pra isso, né? Pra isso. Agora existem casos de institutos, né, privados que existem aqui nos Estados Unidos que vão te contratar pra ser pesquisador. Eles vão te dar um laboratório. Olha, tá aqui, pô, muito legal o seu projeto, vem trabalhar pra gente, vem fazer pesquisa, por quê? O que isso acarreta? Existe um monte de coisa. Aqui o salário de um pesquisador, ele é calculado, claro que tem um piso salarial mínimo, né, se eu não me engano são $6.000, eu acho, por mês é o mínimo. $5.500 por mês é o mínimo. E aí você tem acréscimo, quanto dinheiro você ganha, né, de fundo de investimento, né, porque aqui tudo gira em torno dos investimentos que vêm de fora, né. Uhum. Então, pô, aquele pesquisador ganha 1 milhão, sei lá, vamos dizer, o cara ganha $1 milhão. No contrato dele, ele tem que deixar, 20% para o instituto ou para a universidade. Nossa, entendeu? Entendi. E toda pesquisa que ele fizer lá é a propriedade do instituto ou da universidade, entendeu? Uhum. Então é assim que eles ganham. Eles vão ganhando com tudo que eles vão fazendo, vão deixando e tal. Então tem essas duas opções. Ou você vai trabalhar numa pesquisa de outros, né? Como vai ser contratado para trabalhar como pesquisador, ou você vai então ser chamado para um instituto para desenvolver uma pesquisa lá. A sua própria pesquisa, né? Só que em contrapartida... Eles te dão um laboratório. Uhum. Eles te dão um laboratório. Uhum. O que você precisa? Disso. Toma aqui teu laboratório, pode começar. E agora resultado. E vai vir resultado, publicação de artigo. O bom então, pelo jeito, é que não tem essa ligação sempre com a universidade, né? Não fica dependendo só do governo pra dar verba pra financiar a sua pesquisa, mas aqui, né? Bruno, até que o governo, assim, o governo dos Estados Unidos investe muito em pesquisa, com certeza. Mas ele não investe sozinho, são bilhões de investimento, mas a maioria dos fundos de pesquisa é da própria universidade. Por exemplo, a Harvard, ela dá um dinheiro pro doutor, ele te dá um salário pra você fazer seu doutorado lá. Ah, é? Entendeu? Mas é porque também aí as universidades são particulares, né? É o contrário do Brasil, que as universidades são federais, públicas, então você fica dependendo do dinheiro do governo pra financiar o seu Brasil, na verdade, pesquisa, né? No Brasil, você paga, né? Você paga pra você poder desenvolver sua pesquisa, né? Você paga pra fazer um doutorado, você paga pra fazer um mestrado. Quando você ganha uma bolsa, aí sim, aí você recebe um valor lá, que eu acho, sinceramente, uma sacanagem. Que, na verdade, é só o dinheiro dos seus impostos. É uma vergonha, também, né, é uma vergonha. Quando eu contei um valor de uma bolsa de doutorado, o pessoal falou, tá, mas isso mas aí vão te dar casa, né? Eu falei, não. Mas não te dão nem comida. Eu falei, não. Como assim? Assim, ó, é R$2.000 e mais um te vira malaco que você ganha. Cara, aí o pessoal fica muito apavorado, entendeu? Eles ficam assustados. E eu falei, tá, mas não tem como você conseguir de um jeito ou do outro? Eu falei, não, tem. Você vai tentar uma bolsa do CNPq, você vai tentar um ACAPES agora, que nem tem aqui nos Estados Unidos, instituições, fundações, né? Como tem aquela, né? É muito famosa. Não, peraí, o CAPES e o CNPq é que vai te dar esse 2.000. O que mais você conseguir é muito mais difícil, né? Então, isso que é... E agora vai ficar mais difícil ainda, né? Porque com os cortes que o governo tá fazendo aí, cortando verbos e mais verbos, 75% das universidades da pós-graduação, né? É corte em cima de corte, né, cara? Parece que a UFBA parou as atividades de pesquisa, né? Porque não tem dinheiro. Meu Deus. Sério, cara? Isso é muito triste, aqui no Paraná isso também, cara. Triste. As universidades estaduais estão com um dinheiro muito apertado, cara. E estão fechando, diminuiu vaga em tudo quanto é mestrado e pesquisa e tal. Diminuiu bolsa de monitoria de iniciação científica, né? Uma coisa que me interessa muito é que o Brasil, gente, a gente tem muita capacidade no sentido de pessoas, tem muita gente inteligente. Uhum. E aí acaba que fica desperdiçado. As pessoas que são espertas, entre aspas, o que elas fazem? Não quero ter meu talento, né? Minha vocação desperdiçada. O que acontece? Vai pro exterior. E aí vem aquela galera que fala assim, aí é fácil, né? Fugir do Brasil. Cara, não é fugir do Brasil. Os caras não dão condição, velho. Uhum. As condições são totalmente diferentes. É triste, cara. Né? Não é porque eu quero. Não, cara. É porque realmente lá é melhor. Uhum. Não tem isso, entendeu? Lá você consegue fazer, né? Lá você consegue trabalhar. Aqui... Aí o cara volta com um currículo ainda melhor e concorre pras vagas de professor universitário, das federais e ganha, né? Inclusive tem o caso da cientista, né? Suzana Herculano. E aí também já entra, né? Agora que a gente até pode sentar, uma das maiores cientistas que a gente tem hoje, atualmente no Brasil, que ela é bem conhecida,
conhecida, né? É a Suzane Herculano, que ela é uma neurocientista, ela é bem famosa, e atualmente, faz um mês atrás, eu acho que ela divulgou uma nota dizendo que ela não tem mais dinheiro, ela não tem mais o que ela fazer, tá com tudo muito contado. Segundo ela tinha pedido pra CAPES ou CNPq, eu não sei qual, 100 mil reais pras pesquisas pra delas. Todas? Disso, pra todas as pesquisas dela. E nisso, parece que 50 mil foi o prometido do governo e ela tinha recebido só até hoje 6 mil reais de todo esse dinheiro. Então, não tem como fazer as pesquisas desse jeito, né? Não tem como. Aí o que ela falou foi que o jeito ia ser sair do Brasil, né? Fazer a pesquisa dela fora do Brasil. E aí é aquela coisa que acontece, gente. Se você não tem condição mínima, né? Acontece. Eu gosto muito do Brasil, tenho orgulho, que nem eu sempre falo nos meus vídeos. Eu queria muito que o Brasil ainda tivesse mais investimento. O próprio Ciência e Fronteiras tem feito já uma revolução nesse sentido. Agora, você imagina, você tá mandando estudantes pra fora, que eles têm uma outra qualidade de outras oportunidades, outra qualidade de desenvolvimento em pesquisa, e aí quando você volta, você não tem nada daquilo. E aí você fica naquilo. E aí você acaba, né, ficando decepcionado. Infelizmente. É muita determinação, tem muito capital cara? humano, né? O Brasil tem muito capital humano. O problema... Com certeza. E tem capital financeiro também, né? O negócio é que é mal distribuído, mal administrado. Exatamente. Porque o tanto de imposto que a gente paga é verdade. Então vamos pro final, só fazer agora um bate-bola. Então vamos fazer um debate. Cada um defende aí 1 ou 2 prós e 1 ou 2 contras a pesquisa no Brasil. Pode ser? Beleza. Uma coisa que eu acho pró do Brasil, assim, que depende um pouco do ponto de vista, é a questão de, assim, como nos Estados Unidos a pesquisa é muito interesse na aplicação final dela e também a pesquisa aplicada, né? Aqui, como o governo banca os projetos, independente desse contraponto final, né? Acaba saindo muita pesquisa básica interessante, né? De coisas assim, que talvez no exterior não fosse tão interessante eles pesquisarem, eles fossem priorizar outras áreas, né? Então, dependendo do que você quer pesquisar, pelo governo brasileiro você consegue pesquisar com mais facilidade até do que eu acredito pelo exterior, né? Por conta desse interesse nessas áreas, né? E também, eu diria, a parte de doenças tropicais, doenças que tem por aqui, que não são totalmente interesse de grandes financiadores, de indústria farmacêutica fazer, e por aqui é de interesse e você consegue desenvolver essas coisas, né? E tem bastante relevância, né? Cara, um contra é você não ter disponibilidade de tudo que você precisa, né? Tudo é muito difícil, muita burocracia para conseguir as coisas, né? E o dinheiro é muito baixo também, né? Às vezes você precisa de mais investimento, mais prioridade para essa área que acaba não tendo, né? Então, um pró aqui da pesquisa no Brasil em relação aos Estados Unidos, eu acho que é essa questão de você conseguir se virar, né? O jeitinho brasileiro. Você fazer uma pesquisa aqui e chegar nos Estados Unidos, você dá conta de fazer. Sem dúvida nenhuma. Agora, uma pessoa de fora vir pro Brasil, com certeza vai ter mais dificuldade, né? Porque os recursos são menos, então aqui a gente consegue se virar com o que tem, né? Com a escassez. Um contra é essa parte da profissão pesquisadora, né? De você não ter isso, assim... valorizado? Registrado, né? Você não poder trabalhar como pesquisador. Você tem que virar um professor e desenvolver sua pesquisa, né? Então não tem essa coisa... Ou então você faz um mestrado, um doutorado. Você tem que sempre estar ligado a uma universidade, a um órgão público para poder desenvolver sua pesquisa e arrumar financiamento. O que paga o seu salário não é tua pesquisa, né? As aulas que você vai dar, e a pesquisa é só outra coisa que você faz lá, né? É uma atividade secundária, vamos dizer assim. Legal, Luiz, você... Um pró da pesquisa no Brasil. Um pró da pesquisa no Brasil é a capacidade, né, que a gente tem de cientista no Brasil. Como a gente tem... material humano. Material humano. Você tem pessoas que são capacitadas, pessoas que são interessadas, e aí que já me leva, então, ao meu contra. O que acontece? Você tem todas essas coisas de material humano, pessoas interessadas, mas você não tem o material suficiente, você não tem apoio, né? Então, acaba que fica uma coisa anulando a outra, né? Não tem... E aí acaba ficando o que a gente vê hoje. O meu conceito, eu acho que acaba batendo com o que todo mundo sugeriu aí como pró e contra, é justamente um pró, a capacidade do Brasil, né, em poder desenvolver esse monte de pesquisa que não falta pra gente. Boas ideias, né? Dado ideias, né? Aham. E contra é justamente essa falta de incentivo.
Eu acho que se houvesse maior incentivo em ciência e tecnologia aqui no Brasil, a gente teria uma condição melhor, com certeza. Acho que essa falta de incentivo e investimento, né, que é muito pequeno, a porcentagem, eu não sei quanto é do PIB, mas eu sei que a porcentagem é ridícula, assim. Não é prioridade, né? É muito pequeno e agora tá diminuindo mais. Agora você vai comparar aí com China, por exemplo, né? A China investe... muito dinheiro, cara. É muita tanto coisa. Quanto os Estados Unidos. Ou até mais, eu acho. Sim, eles pensam muito a longo prazo, né? Eles pensam muito a longo prazo. O brasileiro, infelizmente, se você não consegue fazer um plano para 4 anos aqui, para que dê algum resultado para você poder tentar ganhar uma reeleição, né? Você, infelizmente, você não vai fazer esse projeto, né? Então, infelizmente, eu acho que essa é a limitação do Brasil. Esse é um contra da pesquisa no Brasil, tá? Acho que podemos finalizar aqui. O bate-papo hoje era mais pra gente poder fazer uma introduçãozinha mesmo no assunto. Vai voltar, enfim, né? Vai voltar com certeza. A gente vai voltar com o assunto da pesquisa aqui. Talvez não, com certeza com uma entrevista bem bacana que a gente tá planejando. Vamos ver se vai dar certo. Então, Rogério, onde que a galera pode nos encontrar aí no Facebook? Facebook/Biomedcast, com D mudo. E, Luiz, onde que a pessoal pode nos encontrar no Twitter? twitter.com/Biomedcast. Muito bem. E, Bruno? Estamos também no iTunes, então você pode ir lá e dar um review do que você achou do nosso cast, dar 5 estrelinhas pra nós, como sempre, 4 estrelinhas, uma pra cada um de nós e uma pra você. Que merece. Esse Bruno, esse é merchandiseiro mesmo. A gente tá onde também? A gente também tá lá no TeiaCast, a gente tá no TuneIn, a gente tá no YouTuner, e pra não esquecer, a gente também tá num lugar muito perto de você, aí perto dos seus dedos, que é o WhatsApp. Link no post, número no post, tudo no post. Então o WhatsApp é o 6298394358. Maravilhoso. Esse é o nosso WhatsApp. Manda mensagem e não esquece de se identificar. Ou se não for se identificar, diga que não quer se identificar, né? E é isso aí, galera. Acho que queria agradecer a atenção de todo mundo. Espero que vocês gostem da nossa versão em inglês, que vai ser o nosso primeiro teste. Um abraço e até mais. Falou, galera. Até mais. Valeu aí por escutar a gente. Tchau, gente. Boa pesquisa pra todos. Falou, pessoal. Um abraço.